Olá, 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 muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Lembrando que este programa é único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Nosso objetivo aqui é discutir temas de medicina interna de cães e gatos para melhorar o nosso raciocínio clínico e auxiliar os nossos pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Ferian e juntamente com a professora Helena e com a professora Heloísa e a professora Carolina compõe a equipe da Raciocínio Clínico Veterinário Experts. Muito boa noite a todos, boa noite Adri, boa noite Rai, boa noite Renan. Olá Carla, vamos para a saideira pessoal, nossa última live, nossa última mentoria deste ano, né? Me despedindo aqui de 2021, agradecendo pela presença de todos. Olá Letícia, boa noite Luísa, Thaís Fernandes, Rai Souza, João Clauber, Mariane Conrad. Prazer estar aqui conversando com o senhor. O prazer é todo nosso. O áudio está um pouquinho baixo, Gustavo. Está baixo? Melhorou? Melhorou. Está falando de onde? Uberaba, Minas Gerais. Ótimo, Triângulo Mineiro, muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação, por trazer seu caso aqui hoje para a gente poder discutir. Eu vi o caso lá no Instagram que você mandou, mas gostaria que você contasse para o pessoal sobre esse caso, quem é o paciente, quantos anos tem, que raça que é e como é que tudo isso começou e evoluiu. Vamos lá? Esse cão é meu. Ele é seu mesmo? Ele é meu mesmo. Por isso que ele é um CRMV positivo. Enrola a vida da gente. Uhum. Ele, há 7 anos, eu peguei ele porque uma moça atropelou e levou para o hospital, fez cirurgia e ele se tornou um animal cadeirante. Então, desde então, ele sempre tem casos de cistite recorrente. E, às vezes, com formação de urólito, às vezes só bacteriana mesmo. E, dessa vez, eu notei que ele estava ficando um pouco mais cansado e teve aumento do abdômen, uma ascite. Aí eu achei estranho e todas as vezes que ele teve cistite, ele nunca tinha desenvolvido um quadro assim. Coletei uma amostra do abdômen dele e deu esse resultado da efusão, que a minha interpretação foi um transudato modificado pelo tipo de celularidade, pela quantidade de proteína. Eu imaginei, bom, transudato modificado, que pode ser uma hipoalbuminemia ou uma ICC direita. Dosei os bioquímicos dele e não encontrei nada. O fígado está perfeito, as proteínas totais, frações perfeitas. Pedi a cardiologista para fazer o exame cardiológico, não vi nenhuma alteração. O coração direito dele sem alteração nenhuma. E no hemograma ele tinha dado uma leucocitose com neutrofilia via esquerda regenerativa. Falei, bom, não é tão triste assim o problema dele. Aí, como ele sempre teve outras cistites, eu sempre fiz a cultura e sempre deu sensibilidade à norfloxacina, eu falei, vou entrar de novo com a norfloxacina, vou fazer pela 20ª vez a cultura. Não tive resposta assim satisfatória, porque ele começou com dispneia, repetiu o hemograma e ele teve uma melhora na leucocitose. Entretanto, ele teve a hora que eu cheguei em casa, depois de chegar do hospital, ele desmaiou. Achei estranho, fui auscultar o tórax dele e não auscultava nem coração e nem respiração. Aí corri com ele para o hospital, imaginei, bom, se eu não estou escutando coração, pode ser que ele tenha um tamponamento por uma efusão pericárdica. Na hora que eu fiz a punção do tórax, eu tinha entrado mais ou menos meio centímetro da agulha e já veio a efusão sanguinolenta, uma efusão hemorrágica. Aí eu imaginei, não é do peritônio, isso aqui já é da pleura. Então, fiz a coleta, já sabendo do transudato modificado do abdômen, e mandei para a citologia, e ainda estou guardando o resultado para saber se pode ser uma célula neoplásica ou se é um processo inflamatório, uma pleurite, uma pericardite. Só que como os leucócitos dele estão altos, mas regrediram, eu não entrei com antibiótico depois. Eu suspendi a norfloxacina, já que não tem a clínica. E aí parei por aqui e ficou perdido.
E como é que ele tá? Tá comendo bem? Ele come muito bem, ele brinca, só que ele tem dispneia. A dispneia dele é expiratória. E a cada 2, 3 dias eu faço punção do tórax e vem a fusão. Esse quadro está se arrastando desde 5 de dezembro, é isso? Não. Entre 5 a 8 de dezembro, por aí. Uhum. Perfeito. O pessoal está perguntando se fez exame de imagem. Fiz a radiografia torácica. Ele teve uma evolução de padrão broncoespecial para padrão alveolar. E o radiografista também ainda suspeitou de uma possível hérnia de hiato, já que ele notou uma projeção ali na cárdia em direção ao tórax. Só que como ele nunca teve refluxo, ele não tem vômito constante, ele não tem dificuldade digestória, eu não imaginei que fosse uma hérnia de hiato. Uhum. E ele não é um Sharpei, né? Não, ele é um vira-lape mesmo. Hérnia de hiato, fundamentalmente, é uma doença de Sharpei, com muitas eventuais exceções aí. Legal, o que mais? Fez ultrassom também, né? Fiz ultrassom abdominal, a ultrassonografista não encontrou nenhuma alteração. A cardiologista, a hora que ela fez o ecodoppler, ela, por sinal, passou no abdômen e só notou uma leve alteração, aumento do calibre da veia cava abdominal. Torácica, ela não viu nenhuma alteração. Uhum. Perfeito. O pessoal está quietinho. O pessoal está falando que o som ainda está meio baixo. Eu estou te ouvindo, ainda, mas está um pouquinho baixo. Fala perto mais do microfone aqui para ver se ajuda. Agora ficou ótimo. Tá? Beleza. Arrastado, mas vamos que vamos. Então, pessoal, para situar todo mundo, hein? Estamos atendendo um paciente que tem em torno de 8 a 9 anos de idade, correto, Gustavo? Estimativa. Tá? Em torno de 8 a 9 como ele é adotado da rua. Uhum. Há 7 anos está com você, né? Isso. Tem alguém me ligando aqui. Um paciente que iniciou por volta do dia 5, então há cerca aí de 16, 17 dias atrás, apresentar uma apatia de extensão abdominal. O Gustavo diagnosticou a efusão abdominal, foi drenada. Qual que era o aspecto macro dessa efusão? Levemente curva? Translúcida. Não, ela é liquefeita, translúcida, abdominal. Mas assim, tá... Cortou a ligação, repete, por favor. Estava muito transparente, como se fosse água? Não, ela estava entre amarelo e vermelho, um tom meio alaranjado. Curvada. Isso. Era isso que eu queria saber, exatamente. Tá? Então foi drenada essa efusão abdominal, foi classificada como um... Alguém me liga aqui. Foi classificado como um transudato modificado. Foram feitos alguns exames hematológicos bioquímicos. O exame hematológico mostrou uma leucocitose com desvio à esquerda, mas depois isso diminuiu, praticamente se resolveu. O bioquímico não mostrou alterações importantes. Creatina normal, proteínas totais e frações normal, nenhuma outra alteração bioquímica significativa. Alguns dias depois, ele teve um quadro de dispneia. O Gustavo fez a toracocentese e veio grande quantidade de líquido também, turvado, mais hemorrágico, também dentro do tórax. E ele mandou para análise a efusão e está aguardando o resultado. Então, temos um paciente com um quadro de efusão bicavitária. O pessoal está quietinho, está calmo hoje, sem perguntas até agora, pessoal? É um caso complicado. Então, vamos lá. Eu vou dar os direcionamentos aqui. A Janete está perguntando se é peritonite. A efusão do líquido não mostrava peritonite. Embora o hemograma mostrasse uma leucocitose com desvio, ele estava em torno de 30 mil leucócitos, com cerca de 900 bastonetes. O exame da análise do líquido não demonstrou peritonite, tá? Então, pessoal, quando a gente se depara com um quadro efusivo, sem sombra de dúvida,
que a efusão é o principal ponto de partida para análise interpretativa, para desenvolvimento do raciocínio clínico. Arraial do Cabo interpretando função hepática. Na verdade, foram feitos testes de lesão hepática. No ALT, né, não tinha alteração, enzima de colestase e fosfatase estava normal, e o que poderia indicar função, albumina, glicose, bilirrubina, tudo normal. Tá? Então, o principal ponto de partida é o quadro efusivo. Tá? Então, foi drenado e foi avaliado laboratorialmente. E a primeira pergunta sempre que a gente tem que fazer quando se depara com uma efusão é: qual é o tipo de efusão? Na sua avaliação, na avaliação laboratório, foi classificado como transsudato modificado. Perfeito. Eu olhei o líquido e eu concordo com a análise. O que é um transsudato modificado? É um líquido com baixa celularidade, na verdade uma celularidade intermediária entre um exudato e um transsudato puro, e que tem uma proteína também intermediária, acima do transsudato puro, mas em geral menor ou parecida com a de um exudato. O que seria uma proteína de acima de 2,3 aproximadamente? Ele estava com 4,1, se eu não me engano, tá? De proteína. E a celularidade era baixa, 485 células por microlitro. Isso é uma celularidade muito baixa. A celularidade, se você fosse avaliar ela isoladamente, você diria que era um transsudato puro. Mas quando a gente olha o teor de proteínas, né, o teor de proteína está muito elevado. E não há hipoalbuminemia, né? Você não tem diminuição de albumina sérica. Então não pode ser um transsudato puro. Isso tem que ser, de fato, um transsudato modificado. Então vamos dar uma recordada aí nesses líquidos, né, pessoal? O líquido, transsudato puro, transsudato modificado, exudato e efusão linforrágica e efusão hemorrágica. Em abdômen ainda a gente tem os líquidos decorrentes de ruptura de vesícula urinária e de vesícula biliar. Quais as características? Transsudatos são aqueles fluidos formados por transsudação, ou seja, alteração de pressão dentro dos vasos. No caso do transsudato puro, é diminuição da pressão oncótica. Então, a pressão oncótica baixa dentro do vaso, o fluido extravasa. É aquela pressão que puxa o líquido para dentro. Se ela está baixa, o líquido extravasa. Isso só ocorre por hipoalbuminemia. O animal não tem hipoalbuminemia. Cortado, não é um transsudato puro. Tá? Além disso, a análise do fluido não é compatível com transsudato puro, porque a proteína está de 4,1. Transsudato modificado. Por que ele é causado? Aumento de pressão hidráulica. A pressão que empurra o fluido de dentro para fora do vaso. Tá? Então, isso é um aumento da pressão hidráulica ou hidrostática. Hidráulica é o termo mais certo. Tá? Então, o fluido transsuda e é um fluido com celularidade intermediária baixa e proteína intermediária menor que a do exudato, em geral, mas maior que a do transsudato puro. E o que causa esse aumento de pressão hidráulica? O aumento da pressão hidráulica pode ser causado por insuficiência cardíaca congestiva direita, pode ser causada por efusões de pericárdio, pode ser causada por hipertensão portal, pode ser causada por trombo dentro do vaso. Enfim, existe uma miríade de causas de aumento de pressão hidráulica. O exudato é um fluido inflamatório por aumento de permeabilidade vascular, então tem uma celularidade, um teor de proteínas altíssimo, não é o caso. A efusão linforrágica é uma efusão onde predominam linfócitos, pode ser quilosa ou não quilosa, também não é o caso aqui, e também não é o caso de uma efusão hemorrágica, né? Onde tem um hematócrito, em geral, bastante alto na efusão, não é o caso aqui dela. Então, fechamos como transsudato modificado pela análise laboratorial. Então, a pergunta 1 está respondida. Qual é o tipo de líquido? A pergunta número 2. Qual é o processo fisiopatológico subjacente? Já dissemos, é o aumento da pressão hidráulica. Agora, a gente tem que ir para a pergunta número 3. Quais são as enfermidades que causam? Que eu acabei de falar. E agora é a hora de jogar com o quadro clínico do paciente. Faz sentido essa fisiopatologia e essas enfermidades no contexto do seu paciente, do seu animal, na verdade? É isso agora que a gente vai ter que descobrir. Qual dessas enfermidades que ele poderia ter que justificar esse aumento da pressão hidráulica? Vamos lá. Você já fez o ecocardiograma. Não há sinais de CC direita. Displasia de tricúspide, miocardiopatia dilatada, estenose de artéria pulmonar. Nada disso foi observado. Ok. Efusão de pericárdio.
a observação do veterinário foi que a efusão era mínima, né? Hipertensão portal, cirrose hepática, poderia ser? Não, claro que não. Por quê? Porque ele tem efusão pleural também. E a hipertensão portal só causaria efusão abdominal. E aí a gente chega num ponto importante, o animal tem efusão bicavitária. Então, se a gente está falando de um transsudato modificado com efusão bicavitária, o problema tem que estar dentro do tórax, ele não pode estar no abdômen. Ele tem que estar em cima. Então, o nosso foco de investigação é em cima. Voltamos, então, ao coração, ao pericárdio, etc. Então, já vimos que ICC direita não tem, efusão de pericárdio não tem. Mas que diabos, então, de onde está vindo esse aumento de pressão hidráulica? Uma hipótese inicial poderia ser que ele tivesse um trombo de veia cava, tá? Por exemplo, causando oclusão e causando aumento dessa pressão hidráulica. Isso é muito raro, eu nunca vi um caso, só vi dizer na literatura, mas é muito difícil de acontecer, tá? Número 1. Número 2, ele pode ter uma enfermidade rara que se chama pericardite fibrosante. É um quadro onde você não tem uma efusão no pericárdio, mas o pericárdio ele se torna rígido por fibrose, tá? A causa é idiopática. E como ele fica firme, o coração não consegue mais expandir. Isso causa uma espécie de tamponamento seco e o animal tem efusões bicavitárias. Eu já tive um paciente com essa enfermidade, foi um dos maiores desafios diagnósticos da minha carreira. Não cheguei a um diagnóstico definitivo, foi um diagnóstico, infelizmente, na necrópsia. Porque você tem que tirar o pericárdio para fazer histopatológico. Então, em casos assim intratáveis, eu tive uma nova suspeita recente aqui em Belo Horizonte, eu sugeri para o colega que estava acompanhando o caso para tirar o pericárdio, para fazer uma pericardia, não todo, né, fazer uma janela no pericárdio, porque o animal não respondia a nenhum tipo de tratamento. Então, essa seria uma hipótese. É raro esse tipo de coisa, tá? É muito raro. E aí a hipótese número 3, que eu acho mais plausível, Gustavo. E eu acho que essa resposta número 3, eu ia te fazer uma pergunta aqui na live de hoje, e na primeira frase da live, sem eu falar nada, você me respondeu a pergunta. E talvez, a chave de toda essa questão esteja nessa primeira frase que você falou na live. Alguém lembra? Você se lembra? CRV positivo? Depois disso. Ó, você tem um fã-clube aqui, a Janaira, dizendo que você é um grande profissional. Colega de trabalho, boa. Você falou que você adotou ele e ele foi atropelado? Se ele tinha histórico de trauma. E tem aquela imagem caprichosa no exame radiográfico que o radiologista classificou como uma possível hérnia de hiato. Confesso que a imagem no Instagram não dá para eu avaliar, ela não tem qualidade o suficiente, mas eu vi a opacidade ao qual ele se referiu. E uma possibilidade, e isso assim faz a gente cair do cavalo, essa condição, é uma hérnia diafragmática. Se ele sofreu um trauma antigo e teve uma leve ruptura de diafragma, esse diafragma ele pode ficar com essa abertura por muitos anos. Lentamente, as estruturas ou um lobo hepático, pode passar para dentro do tórax. E isso ficar indefinidamente, até que haja um estrangulamento. E aí você tem compressão de vasos. E aí o fluido começa a extravasar. E ele pode extravasar para o abdômen, ou ele pode também, né, por comprimir vasos, transmitir a pressão hidráulica aumentada para dentro do abdômen. Então, se houve uma ruptura da parte central do diafragma, imagina o diafragma, aquela membrana aqui assim. Se houve uma ruptura dessa parte central do diafragma, tá? É difícil de ver no exame de imagem, e passando só um lobo ali, ele fica preso. Eu lembro que quando eu era R1, foi o primeiro trabalho, os primeiros 2 trabalhos que eu publiquei na vida foram num congresso em 2003 aqui em Belo Horizonte. Era um caso de osteocondromatose e o outro era uma hérnia diafragmática de uma cachorra adotada
que na verdade ela tinha efusões, 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 e ela faleceu quando a gente foi para a cirurgia, porque ela colapsou o pulmão. E a necrópsia, ela tinha 2 lobos hepáticos insinuados dentro de uma hérnia pequena do diafragma. Então eu vejo isso como uma hipótese. E numa dessas nossas lives de mentoria, com uma veterinária filha de um colega que formou comigo, a doutora Amanda, lá de Lavras, a gente discutiu o caso de um cachorro dela que tinha uma lesão hepática, aumento de enzimas hepáticas e etc. No final das contas, ela radiografou o tórax por outro motivo, ele tinha uma hérnia. Eles nem sabem quando ele teve um trauma. Então, essas hérnias são problemáticas, porque elas são insidiosas e enganam a gente. Eu já tive paciente que tinha sido atropelado há 5 anos atrás, tá? O pingo de um aluno meu. E ele tinha radiografia de quando ele foi atropelado, não tinha hérnia visível, e 5 anos depois, quando ele foi atropelado de novo e sofreu uma fratura e fez uma radiografia, a gente viu a hérnia diafragmática. Ao longo dos anos, as estruturas foram passando. Então, é uma hipótese, sabe, Gustavo, que eu acho que você deve investigar. O problema é como investigar. Uma ultrassonografia pode conseguir sugerir. A tomo é mais fidedigna, digamos assim. Você poderia ver com maior clareza. Seria um exame bem interessante nesse caso. E uma técnica mais velha de guerra que você pode usar é a gente fazer... Vamos ver se vou lembrar o nome da técnica, né? A gente joga... Bom, vou descrever a técnica porque acho que eu não vou nem lembrar o nome dessa técnica, né? É a eritonografia. Você joga contraste dentro do abdômen, contraste iodado, mexe ele, se o contraste extravasar para dentro do tórax, é que tem uma comunicação. Tá? Isso é um jeito mais antigo, né, dos antigos aí, que poderiam fazer. E mesmo esse um lóbulo hepático que invaginou para dentro do tórax, não ia dar nenhuma alteração em ALT, AST? Era esperado, tá? O caso que eu atendi tinha. Mas, assim, se de repente for só vascular, não sei, eu já tive... Estou hipotetizando aqui, porque realmente, para aumento de pressão hidráulica, uma dessas 3 coisas tinham que estar acontecendo. Uma quarta, mas não bate com o tipo de... Porque eu estou falando de efusão bicavitária, né? Então, não são muitas doenças que causam efusão bicavitária. Eu falei essas 3, né? A hérnia, o trombo e a pericardite fibrosante. Tá? Perceba que o trombo e a pericardite são super raros. Tá? Sim. E aí uma quarta coisa que causa efusão bicavitária, mas aí o líquido em geral não é transsudato, é exsudato, é o mesotelioma, que é uma neoplasia envolvendo tórax e abdômen. Eu não vou dizer para você que é impossível, mas é menos provável. O pessoal está falando em laparotomia. É uma forma de diagnóstico, mas bem mais invasiva. Né? Eu acho que a gente pode tentar um diagnóstico prévio para preparar melhor essa cirurgia. E lembre-se que, eventualmente, se for fazer a laparotomia, isso que aconteceu com o cachorro. Se você abrir o abdômen e tiver uma comunicação tórax-abdômen e esse cachorro não estiver ventilado, o pulmão colapsa na hora. Tá? Então tem que ter esse tipo de cuidado também. Porque eu já fiz cirurgia nele de hérnia abdominal que ele teve, que ele desenvolveu, bilateral, e eu já tive que fazer abertura do abdômen. Então ele não descompensou. Mas talvez na época não tivesse, né? Tão evidente assim. Ah, sim, claro. Mas então, eu vejo... Agora, vamos botar então 4 possibilidades, incluindo o mesotelioma aí, tá? Agora, não te desanimando, existem efusões, digamos, acho que nem existe essa palavra que eu vou dizer, mas indiagnosticáveis. Eu tenho um trabalho da medicina humana, que é justamente o título é esse, né? Efusões pleurais de origem obscura, né? Alguma coisa assim, não lembro exatamente o título. E olha, com todo o recurso da medicina humana, ressonância, tomografia, o diabo a 4, tem casos que eles não conseguem determinar de onde está vindo o líquido. Eu estou com um paciente, eu tive 2 esse semestre, né? Um eu estou acompanhando ainda, que teve efusão pleural, só pleural, e um pouco abdominal. Não determinou-se a causa até agora, ele está bem. Esse segundo, que veio de um colega, que infelizmente o tutor não tinha mais recurso financeiro, a gente não conseguiu mais investigar. Mas alguns casos são complicados. Mas eu acho que essas 4 são um ponto de partida para você começar. A cardiologista ela fez até um adendo e ela encontrou líquido livre no tórax com bastante quantidade de fibrina.
Aí essa fibrina eu fiquei assim, será que pode ser uma pericardite ou uma pleurite que está provocando, mas asséptica? Então, mas aí, por que no abdômen tem transudato modificado? É essa questão, entendeu? Sim. A menos que fosse um caso muito, muito, muito atípico e fossem líquidos diferentes. Mas assim que sair o líquido da pleura, você me manda no Instagram, Sim. tá? Que eu continuo te dando uma mão nesse sentido, para a gente poder ver o que é este líquido. Agora, você mandou para a cultura o líquido pleural do tórax? Não, eu mandei para análise citológica para ver se tinha célula Dependendo da neoplásica. análise citológica, a gente pode mandar para a cultura também, tá? É. Mas pensando, se vier como transudato modificado a pleura, a gente tem que cair numa dessas 4 causas. O pessoal está perguntando de novo as causas de efusão bicavitária. Falando de transudato modificado, tá? Eu posso ter a ICC direita, causando efusão bicavitária, as efusões pericárdicas, causando efusão bicavitária, a pericardite fibrosante, trombos na veia cava cranial, evidentemente, o mesotelioma, mas aí eu já estou falando de exudato normalmente, tá? E a hérnia diafragmática. A hernia diafragmática já causa transudato modificado. Eu ia pensar até em casos de torção de lóbulo pulmonar, mas eu acredito Torção que de lobo pulmonar causa efusão pleural, mas não justificaria efusão abdominal. Não, acho que ele também não ficaria 2 semanas praticamente e ele já teria vindo a óbito. Né? Não. Pode ficar. Mas, assim, por que ele teria no abdômen, né? Então, é essa a questão, é o ser bicavitário. Se fosse só pleural, sim, a torção de lobo, ela causa transudato modificado. Mas quando a gente entra no âmbito de uma efusão abdominal, não tem por que ela causar. Entendeu? Um ultrassom ali talvez consiga te mostrar alguma coisa nessa região que ficou insidiosa no exame radiográfico. Essa ultrassonografia para repetir e focar no diafragma. Põe o microfone mais perto, Gustavo, por favor. Eu vou conversar com a ultrassonografista para ela repetir e ela focar no diafragma para ver se tem essa possibilidade de hérnia. Uhum. Outra coisa que você pode fazer, faz uma radiografia, você tem raio-x na sua clínica? Sim. Aperta o abdômen ou faz uma faixa compressiva e faz a radiografia de novo. Pode ser que você empurre mais conteúdo lá para dentro. Perfeito. Tá bom? Fazer esse teste também. Muito obrigado. Nada, o Leandrinho está perguntando se poderia ser dilatação gástrica. Nesse caso, não, tá? A clínica da dilatação é um pouco diferente e a dilatação não cursa com quadro efusivo. Tá bom, Leandrinho? E aí, Gustavo? Deu um norte? Deu uma ajuda? Dentre tudo que eu estava pensando, acredito que sim. A minha maior preocupação era neoplasia mesmo, com o mesotelioma, porque aí é difícil o tratamento. Eu te confesso que o mesotelioma o prognóstico é totalmente desfavorável para seres humanos e para animais. É muito grave. Sim. Não, agora é continuar com as análises e ver se acha mais alguma outra coisa. E eventualmente, realmente, uma cirurgia exploratória pode ser necessária. A Maria Clara pergunta se a pericardite fibrosante, a retirada aumenta a expectativa de vida. Sim, na verdade, coloca ele em expectativa de vida semelhante a qualquer outro animal. A pericardite fibrosante, os achados ecocardiográficos são mínimos ou ausentes, tá? E aí é um diagnóstico meio que por descarte, e aí você tem que tirar um pedaço e mandar para o histopatológico. É mais um diagnóstico clínico por exclusão e depois confirma com histopatológico pós-cirúrgico. É a última instância, digamos assim, de diagnóstico. Certo? E uma opinião do senhor. O senhor acha que se colocasse uma sonda torácica para fazer essa drenagem constante, ajudaria ele? Se ele estiver fazendo efusões repetitivas do tipo, eu tenho que drenar 2, 3 vezes por semana, um dreno faz você ganhar tempo, sem dúvida. Sem dúvida. Porque você pode... Não é difícil levar a infecção para dentro do líquido, tá? Não é difícil. Por exemplo, essa fibrina que foi visto, e eu tive um caso esse semestre, que, na verdade,
a gênese da efusão não era inflamatória, mas numa das drenagens acabou contaminando. Entendi. Isso pode acontecer, mesmo com todos os cuidados. Aí tem que fazer análise do líquido e entrar com antibiótico terapia. Exato. Maria Clara pergunta se eu já vi pericardite fibrosante em humanos. Não, eu vi em animal mesmo. Tinha uma paciente com efusão bicavitária que depois a gente fechou como essa enfermidade. Então é isso, pessoal. Gustavo, gostaria de agradecer imensamente novamente por você estar aqui hoje, ceder o caso. Quero notícias lá no Instagram, tá, de como é que isso está evoluindo. Terei prazer em ajudá-lo. Eu vou me despedindo de todos vocês. Estou entrando de férias, finalmente, a minha última live deste ano. Eu volto no dia 17 de janeiro. Gostaria de agradecer ao público, né, todo esse ano, juntos, aí, o pessoal persistente, segunda e quarta, aqui lotando a sala. Foi muito legal, muito bacana. Eu só tenho a agradecer a todos. E vamos que vamos, né, pessoal? Gustavo, brigadão, um grande abraço a todos vocês. Obrigado, professor. Grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso, professor. Valeu.